E aí, pessoal, boa noite a todos. Estamos aqui de novo com o assunto é basquete e hoje a gente está tendo uma presença muito importante aqui para nós, né? Muito feliz aí de contar com o Flávio Davis. Flávio, um companheiro aí de batalha na Associação de Técnicos, enfim, a gente tem compartilhado aí muitas coisas juntos e o Flávio hoje ocupa, né, um papel importante no Minas Tênis Clube, coordenando as categorias de base e também coordenando, né, o projeto do Superação, que é um projeto super importante para o nosso basquete. O tema de hoje é o desenvolvimento tático no mini basquete e, como sempre a gente faz, o Flávio vai ter aí um tempo, uma meia hora, para poder expor e depois a gente abre para os nossos bate-papos aqui. Então, antes de passar a palavra para o Flávio, eu vou pedir para todo mundo aí desligar o microfone. E, Flávio, obrigadão aí pela tua presença, pelo teu tempo, e agora é com você, meu amigo. Manda bala aí. Bom, primeiro, muito obrigado, Dante, a todos que estão aqui presentes, Marco, Tasto e todos do assunto agora é basquete, né? E hoje nós temos um tema que é falar sobre uma parte tática do mini basquete e como que a gente faz, como que a gente elabora isso. Primeiro, a gente sempre fica honrado de estar passando aí conhecimentos e aprendendo também. Então, hoje eu espero aprender com vocês dentro daquilo que é a experiência de cada um, porque é assim que a gente cresce, né? É assim que a gente evolui. Hoje o que eu vou passar aqui nada mais é do que aquilo que a gente teve de experiência nesses anos que a gente começou lá atrás, há uns quase 40 anos atrás, trabalhando com mini basquete e depois de uma passagem lá no adulto, a gente voltou de novo a fazer mini basquete e fazer formação. E aí a gente não faz o mesmo treino, a gente não treina da mesma maneira, são gerações diferentes, são métodos, são metodologias diferentes e a gente tem que estar sempre evoluindo e aprendendo com os outros. E assim a gente fez com que trilhasse uma maneira de como chegar na parte tática do mini. E para chegar a isso, a gente pode dividir aí em ataque e defesa, né? E hoje eu vou falar um pouco mais sobre o ataque, depois a gente pode tocar nessa questão defensiva, como que a gente faz na defesa, é uma outra aula. E essas aulas são que eu vou utilizar nada mais são que aulas que a gente utiliza aí também no Instituto de Superação e aquilo que a gente usa como metodologia no Minas. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui uma tela. Vamos ver se vocês me dão um ok aí, se está tudo bem para... Tá ok aí, ô Dante? Ok, Flávio, se você quiser colocar no modo apresentação para encher a tela, fica à vontade aí. O meu aqui está na tela, está na apresentação. Aí não? Não sei, no meu não está, mas tudo bem, tá dando para ver perfeitamente, sem problema nenhum. Vou compartilhar de novo. E aí? Agora sim, beleza. Tá? Bom, tá ótimo. Nós vamos falar um pouco dessa evolução, né? E como que a gente joga hoje dentro do mini um conceito aí, um jogo por conceitos e como que a gente chega até a construção desses 5 abertos, sem especialização, pensando todo mundo em jogar, tendo a melhor tomada de decisão. Para isso, tá? Eu não estou conseguindo aqui agora. Vamos ver se vai aqui. Nós vamos falar um pouco sobre um jogo por conceitos, né? Então, como que a gente chega a falar desse jogo, né? Primeiro, né, um ataque, o que é importante no ataque?
Importante que, primeiro, os nossos jogadores tenham os fundamentos necessários, né? O trabalho de pernas, o passe, o drible, a finalização. Pensar na tomada de decisão, né? Como que é importante a tríplice ameaça, a percepção, o foco, a questão dos sinais relevantes, da memória e da experiência de cada jogador. O espaço, né? Os corredores, os ângulos, o espaço entre eles, né? Entre os jogadores. E a questão do time, do sincronismo, para que a gente possa ter um ataque harmonioso, mas também pensando na criatividade, na velocidade de reação de cada jogador e, principalmente, num ponto importante que nós vamos ver lá na frente, num conceito que é a vantagem e desvantagem. Tá? E aí, quais são os espaços que a gente utiliza, né? São espaços em volta da quadra, espaços que a gente pode utilizar com espaçamento de 3 a 4 metros um do outro, mas dentro desse aspecto é importante a gente pensar em como utilizar isso. Então, passando e cortando, mas como que a gente chega a esse tipo de jogo? Passar e cortar. Aí vocês estão vendo que tem posições estabelecidas, são vídeos americanos que a gente tem aí na internet, mas o que é importante dentro desse aspecto? Primeiro, quais são os conceitos que a gente utiliza para que a gente possa chegar até aí? Primeiro, uma sequência pedagógica partindo do simples, é claro, para o complexo. Depois, uma movimentação sem o drible, o passar e o cortar. Depois, a movimentação com o drible, o penetrar para infiltrar ou para finalizar ou assistir. O penetrar para infiltrar ou para criar espaço também. Então, quer dizer, o driblar para criar espaço. Um conceito importante, a vantagem e a desvantagem. A utilização do poste para a relação dessa vantagem e desvantagem. As posições, os espaços e ângulos na ocupação desses espaços e como que nós vamos rodar para que aquilo aconteça de forma harmoniosa. Então, é isso que a gente tenta utilizar nesse jogo por conceitos. Como que isso se faz? Primeiro, importante você ter os fundamentos para que a gente possa jogar, né, as paradas, as fintas, né? E isso vem com tempo de treinamento. É importante a gente colocar a percepção e a análise da situação em determinados momentos. Isso vem dos aspectos onde nós vamos estar colocando uma tomada de decisão sempre em exercícios, em jogos, para que eles possam ter coordenação e time para a utilização dessa tomada de decisão. Regras e conceitos que são colocados em pequenos jogos e depois sendo colocados em forma de jogo, para que eles possam ter a criatividade e essa criatividade vai gerar a eficiência de jogo. Erros vão acontecer. Erros fazem parte do processo de aprendizagem. E esses erros podem ser individuais e coletivos. E quando isso acontece, o processo ele continua. Ele continua trabalhando os fundamentos, trabalhando o tempo de treinamento, de novo a percepção, a análise e a tomada de decisão, para que a gente possa ter, de novo, a eficiência de jogo. Tá? Aqui, um pouco do exemplo onde que aqui um exercício, por exemplo, de defesa e de ataque 2 contra 2, tá? De passar e cortar. Um exercício 3 contra 0, de passar, driblar para assistir e de rotação ofensiva. Isso tudo vai me dando uma situação onde eu posso ter situações de 3 contra 3, onde eu tenho a vantagem do drible, né, do passe extra,
e situações que podem ser colocadas em forma de pequenos jogos para eu chegar a ter aquilo que eu quero em termos de jogos que vão poder chegar ao jogo 5 contra 0, ou o jogo por espaço ou por conceitos. Todos os 6 espaços utilizados aqui, né? O jogador 1, jogador 2, 3, 4 e 5, tem mais uma posição, que é a posição interna dentro do garrafão. Todas as vezes que esse jogador passa, ele tem a condição de estar sempre ocupando a 6ª posição, que é a posição próximo à 6ª, aquela que vai estar sempre gerando, tá, um interesse maior de quem está com a bola, né? Ou aquele que passa vai cortar, procurando sempre receber a bola, e a ocupação dos espaços. Aqui eu brinco um pouco com os jogadores com relação a sair sempre pela porta lateral, nunca pela janela ou pela porta da frente. Isso aí a gente coloca como regra, e eles aprendem rápido na questão do desenvolvimento, de estar sempre procurando um espaço, né, livre para se ocupar, sempre fazendo a questão de tentar receber a bola ou se desmarcar, né, fazer uma finta para desmarcar, ou ocupar um espaço pensando em receber a bola. Dessa maneira, é muito importante aí a gente ir colocando o backdoor ou a finta por trás, né, que às vezes é colocada durante não só os jogos, os pequenos jogos, mas também para que eles possam utilizar na hora do jogo, né? Não só o corte pela frente, mas o saber cortar também por trás. Aí algumas questões do jogo por conceitos, né? Quais são as desvantagens? A questão de dificultar o rebote, a ação ofensiva, né? Porque a gente não prevê a finalização. É muito importante ter bons fundamentos, é importante você ter a questão da leitura do jogo, o conhecimento dos conceitos e das regras que nós temos no ataque. As vantagens é estimular a inteligência e a leitura do jogo, é fácil de aprender, o melhor fundamento tem mais vantagem, então aquele atleta que é mais fundamentado, ele leva vantagem na hora do jogo. É difícil de ser defendido, porque não tem uma regra fácil de ser marcada ali, a bola vai naquele lugar, ou é definido uma movimentação direta para que a defesa marque de uma maneira mais fácil. É motivante, porque gera liberdade e criatividade, e evita a especialização. Todos jogam em todas as posições, independente do tamanho e da qualidade. Podem ser usados em qualquer tipo de defesa, tanto individual contra a zona. A gente espera que nesse nível aí todos estejam marcando individual para que todos possam evoluir no ataque e na defesa. Tá? Aí, uma ordem progressiva desses conceitos. Tá? Então, todo o jogo, desde o primeiro jogo de jogos de criatividade, seja um jogo para se desmarcar, ou seja um jogo de passes, seja um jogo 2 contra 2 ou 3 contra 3, a regra é: o jogador com posse de bola, ele está com a posição em tríplice ameaça e ele tem que olhar para a cesta. Então, essa é uma regra fundamental, a tríplice ameaça e o olhar para a cesta. É importante se ter a noção de espaço, distância e regra, e ângulos, e a regra dos 3 metros na posição da quadra. Então, como que seria essa regra? O jogador, por exemplo, eu peguei uma equipe nova agora de mini basquete. A primeira regra foi essa aí, de tríplice ameaça, olhar para a cesta.
Qualquer tipo de jogo, o jogador não estava em tríplice ameaça, não olhou para a cesta, perdia a posse de bola, a bola do outro time. E aí se parava e falou assim, você olhou para a cesta? Não, não olhei para a cesta, então a bola do outro time. Então aí você está vendo a importância da tríplice ameaça e o de olhar para a cesta, independente de qualquer jogo que for, com drible, sem drible, né? E depois todos começavam aí que nem formiga no açúcar, né? Todos perto da bola, querendo a bola ao mesmo tempo. Isso é normal nas categorias menores, principalmente no mini basquete. E aí se coloca a regra dos 3 metros, em qualquer situação, em qualquer jogo. E aí eles já começam a ter uma noção de espaço e distanciamento, né? E a utilização das fintas para receber. Então, o jogador sem bola, ele sabe que ele tem que desmarcar para receber a bola. Então, o que eu tenho que fazer para receber? E aonde eu tenho que receber? A 3 metros, e eu tenho que fazer uma finta para receber essa bola. Tá? Ele começa a entender a vantagem e a desvantagem. Eu sou mais rápido que o meu companheiro, então eu posso passar por ele. Eu sou mais alto que ele, eu posso entrar e tentar receber mais perto da cesta. Então, a vantagem, existem vários jogos onde a gente pode colocar a vantagem e a desvantagem em situações para que eles possam entender e desfrutar dessa questão. E esse é um dos conceitos mais utilizados, que vão ser utilizados até mesmo na NBA, onde você tem um bloqueio indireto ou direto para que possa criar uma vantagem de um jogador que joga bem no ataque contra um mau defensor, um cara que não defende tão bem. Então, a vantagem e desvantagem, ela tem que ser aprendida desde de baixo. Depois a gente vai ter o conceito de passar e cortar, né? Ou penetrar para finalizar e assistir. Então, ele tem, a partir do momento que ele tem a vantagem e desvantagem, sabe desse conceito, ele sabe se ele vai passar para cortar, porque ele tem a vantagem sobre o seu, ou se ele pode até mesmo cortar, independente da situação que tiver. Está perto do seu homem, está longe, né? Qual é a tomada de decisão em função da defesa adversária. E isso é em função do quê? Dos jogos que nós estamos colocando para que ele tenha essa percepção e essa análise de situação. E aí o companheiro livre, melhor posicionado, deve sempre receber o passe ou assistência. E por fim, a ocupação do espaço e preencher o espaço livre. Relacionar a distância da bola e dos ângulos de passe. Saber que se eu estou em uma posição e o meu companheiro driblou para o meu lado, eu tenho que desocupar aquele espaço e preencher um espaço vazio para que ele possa usufruir do meu espaço. A mesma coisa, quando tem um espaço vazio, eu ocupá-lo. Ou não vir para perto da bola ou para o lado da bola, quando esse jogador estiver com a bola, porque aí eu vou ter aquela situação de menos de 3 metros do homem com bola. Então, ocupar o espaço vazio é importante para que eu possa estar sempre pensando em ângulo, espaço e distanciamento. A partir daí, nós vamos ter situações que podem acontecer até mesmo na NBA e que vão ter no adulto. Né? Exemplo, espaçamento aqui, né? Onde um cara driblou e eu tenho um jogador do lado de fora posicionado para receber a bola. Né? E o que acontece nessa questão quando a gente coloca isso e mostrando em situações de jogo? Primeiro, regra, olhar para a cesta. Posição de tríplice ameaça e olhar para a cesta. Segundo, fintar para receber. Eu tenho que estar sempre colocando o jogador. Olhou para a cesta, meu companheiro tem que estar a 3 metros e fintar para receber a bola. A 3 metros, com ou sem a bola. Eu tenho que estar sempre a 3 metros desse jogador que está com a bola ou até mesmo sem bola. Aqui eu estou percebendo a vantagem e desvantagem. Eu estou analisando a situação do meu defensor, para que eu possa justamente, né, ter
a melhor tomada de decisão, que é passar, cortar para a cesta ou driblar para penetrar ou criar uma opção. Então, a quarta regra ali, o que eu vou fazer? A partir dessa percepção, vantagem e desvantagem, eu vou passar e cortar, ou vou driblar para criar espaço, ou vou penetrar. Para aí reocupar depois o espaço livre com a rotação ofensiva. Tá? Aí alguns exemplos, né, de driblar para a cesta e ocupação de espaço. Então, de novo, né, quando eu passo e corto, tem que ler a defesa, tomar a decisão. A regra dos 2 segundos na posição é outra regra importante que a gente coloca um pouco mais na frente. Eu estou naquela posição, não recebi a bola, estou naquela posição, não fiz nada, eu corto para criar oportunidade para outro. Então, eu vou cortar para a cesta ou ir para o lado oposto. Jogadores não devem fazer 2 cortes simultâneos, né? Não deixar de olhar para a bola, não cortar para o lado que está a bola, e se o meu companheiro driblou, eu devo gerar espaço ou time, para que ele possa receber. É justamente o que aconteceu na situação anterior. O jogador driblou, o outro chegou mais próximo à cesta, dentro da rotação do espaço ofensivo. Então, aqui um exemplo disso. O jogador driblou, o outro criou espaço próximo à cesta. O jogador driblou, o outro deu ajuda, o jogador driblou, deu ajuda, o outro cria espaço dentro da cesta. A mesma coisa. A mesma coisa aqui, até mesmo na NBA, né, onde o jogador, né, dribla e vai criar espaçamento para receber a bola. Quando dribla, olhar quem está melhor posicionado para receber. Aqui, nós vamos ter, até mesmo numa situação onde nós estamos fazendo passar e cortar, o cara driblou para a posição de outro, o homem vai cortar. Passou, cortou, driblou. Situação de driblar, ajuda, espaço livre. Aqui alguns exercícios que podem ser feitos, tá? Com relação a sequências, né, dentro de uma sequência pedagógica com relação a 5 abertos. Né? Por exemplo, somente passe de peito, depois com passes variados. O 6º passe tem que ser outro tipo de passe. Deverão realizar em 10 segundos, quer dizer, mais rápido. Uma competição, o 6º passe, o 8º passe é que vai receber a bola. Tá? Então, isso é uma movimentação onde eu estou colocando variações, e essas variações podem ser de fundamentos, né, como passes variados, ou pressão de tempo, para fazer mais rápido. Uma competição entre uma equipe e a outra, quem faz mais rápido. Tá? Aqui, a mesma situação, onde o treinador tem o verde e o vermelho. Né? E aí, nós estamos realizando o verde é só passe, o vermelho eu posso usar o drible, e aí eu posso usar para driblar para um outro espaço, e aí aquele jogador que aonde eu estiver indo, ele tem que realizar um corte, tá? E não ficar naquela posição. Então, verde é passe, eu posso passar e cortar. Tá? Vermelho, eu não posso driblar, eu não posso passar, então o jogador vai fazer um corte. Ou eu posso driblar, ou eu posso, aquele jogador que vai receber a bola pode realizar um corte, tá? Um backdoor para receber a bola. Verde pode passar, vermelho não posso passar, mas ele pode receber no backdoor.
Aqui é a mesma coisa, né? Onde eu tenho que colocar a regra, por exemplo, do olhar para a cesta, a tríplice ameaça, ele tem que fintar para receber a bola, tá? Ou passar e cortar. E aquele que não respeita a distância de 3 metros perde a posse de bola. Então, o jogador passou e cortou. Passou, o jogador 2, tá? Não olhou para a cesta, perdeu a posse de bola. Agora é da equipe vermelha. O jogador 3 não cortou. Não cortou, perde a posse de bola. E assim vai as regras para que a gente possa chegar àquilo que a gente quer, que é justamente, né, chegar a um jogo de criatividade, utilização de espaço, né, utilizando a melhor percepção dos jogadores e os fundamentos e a criatividade, tanto dentro quanto fora do garrafão. É muito importante a gente saber que aí tem uma mensagem do Kobe Bryant, né, que você precisa buscar ser a melhor versão de você mesmo, e assim todos os dias você vai tentar se tornar melhor. É uma missão constante, é uma missão infinita. Isso mostra que a gente tem que se tornar cada vez um melhor técnico daquilo que a gente aprende, né? Aprendendo novas maneiras de atacar, de defender, mas saber o que é melhor para essa nova geração que está vindo aí. E um técnico de mini basquete, dentro, né, da pirâmide do John Wooden, as duas coisas que eu mais gosto na pirâmide do John Wooden é o pico da pirâmide, que é justamente a paciência e a fé. Então, um técnico de mini basquete tem que ter muita paciência e muita fé, porque senão ele desiste na primeira semana. Então, é continuar trabalhando, saber que demora tempo, tem que ter paciência, tem que saber que nem todos têm o mesmo nível de aprendizagem. Uns vão aprender mais rápido, outros vão aprender. Você tem que parar 10 vezes e mostrar a mesma regra de novo, como foi agora no último treino. Acabei de sair do treino do mini basquete. Tem um Benjamin, depois eu mostro para vocês o Benjamin aqui. Tá? O Benjamin é o meu novo atleta desse ano e eu vou guardar o Benjamin por muito tempo. Eu tenho muita paciência com ele. Então, depois eu mostro o Benjamin para vocês, que a gente tem que mostrar a regra 3, 4, 5 vezes para que a coisa tá legal. Mas eu tenho certeza que o Benjamin vai ser um excelente atleta, indivíduo, seja naquilo que ele estiver fazendo, porque ele persiste, ele vai, ele faz, ele tenta fazer da melhor forma possível e a gente tenta ensinar da melhor forma possível. É assim que tem que ser. Beleza, gente. Bom, Flávio, parabéns aí pela apresentação, muito legal. Bom, agora a gente deixa aberto aí para as intervenções, mas eu queria fazer, como de praxe, a primeira. A gente está falando de mini basquete, né, Flávio? Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão da idade. A partir de quando a gente pode começar esse tipo de trabalho do jogo por conceitos, né? Ou jogo aberto, ou sistema livre de jogo, sei lá qual é o termo, e se isso tem um prazo, tem um limite, a partir de alguma outra idade você passa a trabalhar com outros conceitos ofensivos, né? Tipo ataque posicionado, com pessoal com armador, ala, pivô, aquela formação clássica. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, por favor. Bom, a gente tem utilizado a primeira categoria aqui é o mini basquete, que é o 11 e 12 anos. Então, a gente começa com os fundamentos, com jogos, né, jogos de criatividade, exercícios de coordenação, mas muito pensando na tomada de decisão e exercícios que trabalhem a inteligência, a percepção, a atenção, o desvio da atenção, para que eles possam estar evoluindo em todos os aspectos. Essa forma de jogar, esses conceitos de olhar para a cesta, tríplice ameaça,
leitura do jogador no ataque, 1 contra 0, 1 contra 1, a gente começa aí nessas primeiras categorias e vai acrescentando até chegar a essa aí, vamos dizer que é a matéria do 12 anos. Passar, cortar, driblar para assistir, driblar para criar espaço, e a percepção da vantagem e desvantagem. O início, porque isso é questão de... é gradativo. A cada experiência, a cada aprimoramento e cada treinamento, você vai percebendo a questão da vantagem e desvantagem, como utilizar isso a partir dos outros conceitos que são colocados. Então, essa seria a matéria do 12 anos. Passar e cortar, o driblar para assistir, o driblar para penetrar, a defesa em função desse ataque, a defesa do um contra um, a defesa do homem que está posicionado do lado da bola, do lado contrário, do lado fraco da bola. Então, esse é a questão daquilo que a gente utiliza hoje, né? Pensando sempre em jogos, pensando sempre em desenvolver a criatividade dos meninos, mas pensando nessa gradação. A partir dos 13 anos, a gente começa a colocar os conceitos de bloqueios indiretos. Então, os bloqueios indiretos entram nos 13 anos aí, e 14 anos, bloqueios indiretos também. E aí, 14, no final do 14, já aí é a fase aí, principalmente porque tem que treinar para um campeonato brasileiro, e infelizmente a gente tem que colocar aí o bloqueio na bola para final de 14 anos para 15 anos. Mas essa é a gradação dos conceitos que são colocados, sempre pensando na percepção, na tomada de decisão, na criatividade, em jogos onde vão ter vantagem numérica, para que possa perceber a vantagem e a desvantagem. E aí a gente vai construindo uma periodização de conceitos, né, de jogo, que podem ser colocados a cada categoria e de forma progressiva, ataque e defesa, vão incorporando esses elementos do jogo. É assim que a gente faz aqui. A gente está sempre aprendendo com alguém para incorporar coisas novas, Dante. Muito bom. Pessoal, vou pedir para todo mundo abrir a tela aí, abrir o som, e, por favor, fiquem à vontade para fazer perguntas para o Flávio, tá? Vamos lá. Só levantar a mãozinha aí. Se quiserem abrir o microfone, fiquem à vontade. Alguma pergunta? Posso começar? Claro, Larissa. Ei, Larissa. Tudo bem, gente? Quanto tempo, Larissa? Pois é. Primeiro, agradecer, né, por esse espaço, muito bom. Sempre tem as atividades, eu acho que é a primeira vez que eu venho nesse encontro, um grupo muito qualificado. Já tive a chance de conversar com o Flávio sobre esse tema algumas vezes, né? Também alguém que eu sempre procuro para aprender mais sobre o Mini. E eu queria fazer uma pergunta que eu não sei nem se é para o Flávio ou para todo mundo, né? Uma coisa que eu também trabalhei bastante com a ideia do simples para o complexo e da gente fazendo uma gradação, mas há algum tempo a gente tem experimentado uma outra forma e também do complexo para o simples, né? Deu uma frase até que eu acho que o Pablo usa bastante aí em Minas, né? Do jogar para aprender, não para aprender para jogar. Então, eu não estou mais na quadra, mas acompanho um clube aqui em Limeira, onde eu moro, e a gente tem tentado, né, não usar o contra zero, 1 contra 0, 2 contra 0, e sempre ter algum tipo de oposição, mesmo que tenha vantagem, né, para o ataque. E aí cai muito no que o Flávio falou no final, da paciência e da fé. Preciso de um pouquinho mais de paciência e fé, porque demora um pouquinho mais de tempo, né, mas algumas sessões a mais do que se a gente faz o analítico ou o contra zero antes, mas a gente tem tido resultados muito bons. Eu não sei se mais alguém já experimentou de ir direto para algum tipo de oposição, né? Ou de treinar sempre com oposição, de ensinar sempre com oposição, e como é que foi a experiência. A gente tem tido não digo uma surpresa, porque de alguma maneira a gente esperava, mas uma
constatação, acompanhando, né, de que a molecada, eu fiquei impressionada que eu não acompanho os treinos e eu fui acompanhar 10 dias direto. Assim, trabalho de perna da molecada, um footwork, assim, me surpreendeu muito de elementos técnicos, né, que às vezes a gente fica ensinando separado e eles foram aprendendo no jogo e aplicando, né? Senão quando a gente chega lá no 5 contra 5, muita coisa não acontece porque eu visualizei sem a tomada de decisão que o Flávio falou tanto, né? Porque não tinha adversário. Então, não sei se alguém teve alguma experiência semelhante para a gente somar ou contrapor, enfim. Flávio? Bom, que eu acho? Eu acho que não tem uma receita, não, sabe, Larissa? Acho que eu acho que aquilo que se aplica no 1 contra 0, que eu acho assim, muito pouco aquilo que a gente faz aqui do 1 contra 0 para depois já colocar o 1 contra 1. Porque eu já utilizo o 1 contra 0 já com uma questão da leitura da defesa, quer dizer, ele já vem e já passa, já vai mostrar para aquele jogador ali uma situação que é uma sombra, mas é uma coisa de percepção para logo depois já vir jogar já o 1 contra 1. Então, seria mais uma questão de percepção para depois o jogo mesmo em seguida. Né? Mas para entender então, a dinâmica até, né, Flávio? A dinâmica seria você já receber a bola e aí o adversário já vir e aí ele está longe, eu vou arremessar, ele está perto, eu vou cortar, e ele está perto, eu vou cortar para que lado? Do lado da perna que ele estiver na frente. E aí fazer já, depois dessa percepção de tomada de decisão, já ir para o jogo já em si, né? Já rápido para a aplicação. Então, já às vezes já começa já na aplicação e fala, pô, olha, e aí parar e mostrar aquilo que está errado na hora que... Acho que esse é que é muito importante. Na tomada de decisão, mostrar o que está certo, o que é errado, com relação à análise e à percepção do jogador naquele determinado momento. Por que deu errado? Deu errado por quê? Né? Qual que foi a sua decisão? E você recebeu a bola, você o que fez primeiro? Eu piquei. Assim, mas qual que é a primeira regra que a gente coloca? Olhar para a cesta. Então, às vezes, a questão da percepção está relacionada às regras que a gente coloca. Primeira regra, tríplice ameaça, olhar para a cesta. Você já recebe, já coloca a bola no chão, opa, parou. Por quê? Porque não olhou para a cesta. Então, a gente coloca as regras, coloca a questão dos... Vamos dizer que são percepções aleatórias, porque não é repetição, não é em série, mas é aleatório. E o jogo é aleatório, né? Eu não vou fazer 10 bandejas do lado direito no primeiro quarto e 10 bandejas no segundo quarto, né, do lado esquerdo. Né? Vou dar 10 arremessos no terceiro quarto. Não, eu vou dar um arremesso, uma bandeja, outro arremesso. Então, eu tenho que treinar como eu jogo. Então, a percepção, ela acontece, mas logo depois vai para o jogo. E o jogo também é aleatório. Ele vai me marcar como? Ele vai me marcar dessa maneira, então eu vou atacar, mas eu tenho que perceber isso para criar um caminho dessa melhor tomada de decisão. Acho que não é muito receita de bolo, não. A gente tem que ir jogando com aquilo que está acontecendo e tem que estar dando certo ali naquele momento. Mas já fiz bastante, principalmente jogos. Com os jogos de criatividade são muito importantes para que a coisa possa fluir depois na hora da melhor tomada de decisão e também com a questão da percepção das regras que a gente coloca. Só para completar, Flávio e Larissa, essa questão aí, que eu particularmente gosto muito, também estou fora da quadra já há bastante tempo, né, mas em cursos e tal, você utilizar não necessariamente o jogo de basquete, mas você utilizar jogos com elementos do basquete e mesmo brincadeiras, que essas brincadeiras, muitas vezes, elas desenvolvem todos esses conceitos que foram colocados pelo Flávio, noção de espaço, tomada de decisão. Então, por exemplo, aquele velho joguinho dos 10 passes,
Nesse jogo simples, você pode tirar muita coisa e você pode desenvolver muita coisa, não somente o passe, né? Porque o que acontece naquele jogo, como o Flávio colocou, muitas vezes o garoto que está com a bola, vai todo mundo em cima dele para pegar a bola, e aí você pode estabelecer regras, né? Para que essa bola seja movimentada em toda a quadra. Então, eu acho que esses jogos, essas brincadeiras, são uma estratégia muito rica em possibilidades para a gente desenvolver os fundamentos do jogo propriamente dito. E é claro, aí você vai aumentando a complexidade, vai criando joguinhos em espaço reduzido, jogos, como eu chamo, né, que são chamados o jogo adaptado, o jogo em espaço reduzido e o jogo real. O que é o jogo real? É o 5 contra 5, né? Aí você tem que seguir toda uma ideia de jogo, mas eu acho isso importante. O Tácito se manifestou? Fala, Tácito. Eu queria saber, Redon, queria colocar uma posição, né? Eu acho que o analítico ainda faz parte, tá? Eu acho que uma mescla dos dois seja o melhor caminho, tá? Então, eu não consigo visualizar a questão de você colocar 10 pessoas numa quadra que nunca viram o basquete, sem dar umas ferramentas para eles e sair alguma coisa parecida com o jogo. Então, eu acho que o tempo do analítico é bem menor, tá? Mas eu acho que você tem que dar as ferramentas para os meninos, para as crianças, poderem estar desenvolvendo e aplicando no jogo. Eu comparo mais ou menos com a escrita, né? Você não consegue fazer uma escrita sem aprender a letra, a sílaba, depois juntar e fazer a palavra. Não tem como você ir para a palavra direto. Então, eu faço mais ou menos uma análise em relação a isso. Flávio? Ou Larissa? Bom, cada vez menos eu tenho usado menos o analítico aqui. Eu uso, mas cada vez eu tenho usado menos, sabe, Tácito? Primeiro pelo interesse dos meninos e a motivação, tá? Os meninos não têm mais paciência de continuar aquele trabalho ali. Por exemplo, o molde do arremesso, às vezes é importante, mas eu já faço ele em forma que o jogador que está junto vai ajudá-lo e vai fazer com que ele possa desenvolver o espelho e ajudá-lo naquele movimento. Isso é mais ali, principalmente no mínimo, para aquele que está começando, mais no início do treino. E onde que está mais fresco ali, mais que ele possa perceber que esse é um fundamento importante ali. Mas logo depois a gente já vai para um jogo entre um contra o outro com relação a quem faz mais cesta sem a bola entrar, bater no aro ou bater na tabela, fazendo com que gere um arco maior, né? E fazendo com que um tenha sempre uma competição com o outro, pensando sempre na motivação e no interesse pelo novo, porque a gente nota que os meninos tinham mais, vamos dizer, uma capacidade nas gerações passadas aí, em se adaptar melhor a esse tipo de repetição. Hoje em dia, eles não têm muita paciência, não. O nível do treino vai caindo cada vez mais. Mas acho que, em alguns aspectos, é importante a gente rever, mostrar, né? Mostrar como é o fundamento, para que ele possa aprimorar na hora do jogo, porque senão o jogo não tem a qualidade esperada pela gente. Você fala, do zero vai começar aqui. Não, mas você pode criar jogos onde que esse mesmo fundamento ele vai se aprimorando dentro daquilo que a gente espera e vai mostrando o fundamento de uma maneira melhor. Por exemplo, eu utilizo hoje, por exemplo, num exercício de passe, eu coloquei 8 contra 2, né? Exercício como se fosse um peru ali, né? Mas aquele que está com a bola não pode passar para o vizinho, e aí ele só pode passar para os outros do outro lado, e ele, a cada 10 passes, né, o adversário fica mais uma vez na quadra, ou faz um abdominal, ou os meninos têm que, nos passes ímpares, tem que ser picado, no passe par tem que ser sempre passe direto. É um jogo,
é um jogo onde que tocou, vai rodar, mas eles estão aprendendo o fundamento e estão aprendendo também que naquele movimento ali eles estão aprendendo o passe picado, o passe direto, o passe por cima da cabeça e sabendo que o passe balão não pode ser dado. Por quê? Porque fica fácil para a defesa cortar. É parado? É uma iniciação a um passe? Mas é um jogo onde que a gente está fazendo um fundamento, não é de forma analítica, eu estou passando aqui para o meu adversário, está tendo posição e eu estou tendo que pensar para passar a bola. Então, é uma outra maneira de pensar num exercício que não seja analítico, é um jogo, mas de uma forma diferente. Então, dentro desse aspecto, eu pensar no analítico de forma diferente. Acho que é mais ou menos isso. O Marquinhos, levantou a mão aí, Marquinhos, abre o teu microfone. Opa, boa noite, Flávio. Boa noite, Marcos. Excelente, aí mais uma vez, sempre uma aula. Bom, concordo super contigo quanto a esses conceitos, né, para as diferentes faixas etárias. E num dado momento você falou sobre a defesa, como ela deve se comportar de acordo com as situações que vão aparecendo, né? Achei muito importante você falar isso, apesar que hoje a sua fala é sobre conceitos ofensivos, mas é muito importante, eu acho que essa orientação a nível nacional, vai. Eu acho que falar de mini basquete que devia ser todos os dias. Por isso que eu estou aqui te escutando novamente com você abordando mini basquete, né? Hoje eu faço trabalhos voluntários e sou um estudioso de mini basquete. Hoje todo o meu trabalho tá voltado para isso. E você é uma referência para mim. Uma coisa Obrigado, que eu vejo... é uma honra. Imagina. Uma coisa que eu vejo é que o nosso basquete não anda nas competições que eu vejo. Hoje eu moro em Santa Catarina, mas às vezes eu vou para São Paulo, eu vejo algumas competições também de equipes formativas, etc. Tem a ver muito com quais conceitos a gente vai explorar em cada faixa etária. Você colocou que no final do 14, por exemplo, o corta-luz direto. Eu quanto a esse corta-luz direto, eu particularmente eu não concordo, né? Isso é um ponto de vista meu. Eu não sei o que você acha, se o mão a mão deve vir antes do corta-luz indireto, que eu acho que é até uma sequência lógica no meu olhar, né? Eu acompanho basquete de base, europeu, canadense, americano e argentino também, né? E não só os jogos, como as escolas. Eu estudo sobre as escolas de treinadores, etc., né? Então, eu acho que no Brasil, nós deveríamos, além de falar todos os dias sobre mini basquete, deveríamos ter essa orientação, porque assim, mesmo na Argentina, que todo mundo fala da Argentina, eu morei lá, trabalhei lá e, por exemplo, antes da pandemia, 15% dos treinadores seguiam a cartilha deles de cabo a rabo. E desses 15%, saem 90% dos jogadores convocáveis de todas as categorias. Então, se vê que tem uma grande importância a gente ter uma cartilha, né? Então, isso está faltando a nível do Brasil. E essa cartilha não é que é uma obrigatoriedade, mas ela é uma recomendação. Pelo menos a gente tinha que ter essa recomendação. E estou vendo que só tem feras e que a gente pode levar essa possibilidade adiante
de partir para ter uma cartilha, pelo menos recomendações. Porque assim, ô Flávio, se eu vou jogar o meu sub-14 contra o seu, e você vem com pick and roll, e eu não tenho, na minha concepção de conceitos, que no 14 deverá já ter pick and roll, eu vou ter uma desvantagem terrível. Claro. Entendeu? Eu tenho participado de reuniões da Federação de Santa Catarina, participei de uma hoje, por exemplo, aonde foi recomendado por um sub-14, que é a geração que nessa pandemia é a que mais vai sofrer, porque eles eram sub-12 no início da pandemia, e aí não teve as coisas, etc. Que a defesa deverá ser individual com 3 segundos defensivos. Quer dizer, o que acontece em Santa Catarina é como isso está vindo já nesses últimos anos. Os treinadores, eles estão marcando handball, eles estão marcando em volta do garrafão e esperando que haja um arremesso, um erro, etc. Entendeu? Então, assim, enquanto a gente está discutindo coisas que são impensáveis para mim, por exemplo, nós deveríamos ter essas recomendações, que precisa partir de vocês que são líderes, né? Entendeu? Marcos, desculpa que eu me alonguei, mas eu tô batendo muito nisso. Como eu sou old school, eu prefiro só ficar aqui com meus estudos. Mas você está coberto de razão com relação a uma periodização de conceitos, de evolução entre as categorias. Isso é muito importante para que todos tenham uma evolução, né, dentro de conceitos bem aprendidos, né, de uma categoria para outra. Quando eu falei do bloqueio direto 14 anos, infelizmente eu tive que colocar isso que acontece aqui em função de um CBI que permite, né, que isso aconteça, né? Então, o Campeonato Brasileiro hoje, né, as equipes têm utilizado e a gente tem que ensinar porque a gente está ficando para trás nesse aspecto. Sim. Mas concordo com você com relação ao mão a mão, acho que sim. Né? Eu até me fez lembrar aqui um ex-saudoso treinador, foi assistente dele aqui, o Jack Avina, que utilizava bastante o mão a mão, e não só o mão a mão, mas como você levar o seu marcador para utilizar o mão a mão, né? Porque não é só utilizar o mão a mão, mas como você utiliza, leva o seu jogador para que ele possa receber essa mão a mão em vantagem, em desvantagem. Então, isso era uma coisa que são detalhes pequenos, né, nos americanos com quem a gente aprendeu alguma coisa, mas o Jack Avina tinha essa percepção de utilização de um backdoor, né, de como mostrar isso para o seu atleta, mostrando a vantagem e desvantagem naquele determinado momento, e também o mão a mão, que era também muito utilizado por ele em algumas movimentações. Mas eu concordo com você com relação a uma periodização, a conceitos e conteúdos aprendidos entre as categorias para ter uma evolução entre as categorias, para que a gente possa estar aprendendo conceitos bem aprendidos, porque senão você pula etapas, e o fato de pular etapas você acaba não aprendendo aquilo que tem que ser bem aprendido, bem fundamentado, bem aprendido com relação àquilo que ele tem que tá utilizando bem lá em cima. Às vezes vai pular etapas que vão ser preciosos depois na sua formação como atleta todo. No âmbito de uma formação completa para uma categoria maior. Né? Perfeito. Ô Flávio, por que não vocês, treinadores, não pedirem junto a esse... É o CBC que é o torneio, é isso? Esse torneio que... O Campeonato Brasileiro ele é feito pela CBB, né, a Confederação Brasileira, que organiza, e patrocinado, quer dizer, quem faz
o campeonato vem da CBE, que é a Comitê Brasileiro de Clubes, né? Ou Comissão Brasileira de Clubes, não sei. Certo. E a CBI, chama CBI, que é Campeonato Brasileiro Interclubes, né? Então, E não ele pode é ser. patrocinado por esse Comitê Brasileiro de Clubes, né? Então, por isso que é organizado pela CBB. Então, na verdade, a CBB teria aí a questão de colocar suas regras de como... E eu já participei de muito CBI muito doido aí, que o mini basquete podia tudo, marcar a zona, 5 jogadores só jogavam, coisa desse tipo. Então, são as coisas que a gente não acredita em termos de formação, mas já participei disso aí já. Então, Flávio, só para terminar, desculpa. Por que não vocês, treinadores, não reivindicarem as mudanças adequadas que é para a gente poder seguir a modalidade sem antecipar etapas ou pular etapas? Não, com certeza. Acho que isso aí tem que vir acho que sim, de uma associação junto à Confederação Brasileira, mostrando o caminho que a gente quer e que é o melhor para a formação de atletas no Brasil. Com Perfeito. certeza. Obrigado, Flávio. O Léo levantou a mão, depois o Tácito. Rapidinho, eu acho que tem algum Léo? problema com a minha câmera. Deixa eu só tentar. Ok. Estão me vendo? Tá, agora sim, normalizou aí. Ah, tá. É rapidinho, na verdade, nem uma pergunta, Flávio. O Marco, quando ele fez esse comentário em relação a algumas coisas que estão acontecendo em Santa Catarina, eu só queria dar uma opinião. Eu sou do Rio de Janeiro, como o pessoal sabe. Eu não perdi ainda a esperança de que os treinadores vão se unir e fazer isso em todos os níveis no Brasil. Se eu não tivesse essa esperança, eu nem trabalharia para a TBB, porque nós somos uma associação de técnicos. Porém, a experiência que eu vou compartilhar no Rio não é muito boa, não. Quando se criaram regras de defesa, aconteceu exatamente aquilo que você descreveu. Os times começaram a defender de uma forma diferente para poder se adaptar ao que a regra fazia, e os times, quando tinham as equipes no ataque, criavam situações como isolar um jogador no lado da quadra, colocar 4 jogadores na linha central da quadra para poder obrigar os defensores a estarem lá e o jogador jogar um contra um. Então, assim, quando isso acontece num nível de base, como eu disse, eu não perdi a esperança ainda, mas é muito difícil, e aí eu vou falar com experiência, em qualquer organização, em qualquer competição, você conseguir um número suficiente de treinadores que estejam dispostos a fazer alguns sacrifícios para poder mudar regra, para poder adaptar. Infelizmente, ainda é assim no Brasil. Eu espero que mude amanhã, mas ainda é assim. Eu ia fazer uma Perfeito. pergunta para o Léo, mas eu vou passar para o Tácito primeiro, depois eu faço a pergunta para o Léo. Vou quebrar o protocolo aqui, viu, Léo? Vou colocar você na fogueira. Beleza. Eu só queria colocar 2 coisas para ouvir a opinião do Flávio. Se a gente não poderia ou deveria pensar o mini basquete a partir dos 7 anos. Tá? Então, trabalhar com o mini basquete dos 7 aos 10, 11 anos. Tá? E aí, depois partir para as equipes de competição. E também sobre esses assuntos aí levantados, eu estou lendo um livro do professor Lucas Leonardo, que chama Vida de Treinador, que é muito interessante. Tá? Ele aborda vários aspectos desse sentido, de posicionamento do treinador, que eu acho que todo treinador deveria ler, cara. Chama Vida de Treinador, do professor Lucas Leonardo. Valeu, Tácito. Obrigado pela dica. Ô, Léo, a minha pergunta é a seguinte, né? Pegando o gancho de tudo que foi falado até agora, como é que é desenvolvido esse trabalho de base aí nos Estados Unidos? Você que está morando aí, já está trabalhando aí. Fala um pouquinho para a gente, para depois eu passar de novo para o Flávio e a gente já ir partindo para o nosso encerramento aqui. Então, o condado que eu estou aqui agora, a cidade que eu estou aqui agora, é pequena. Então, assim, é muito diferente de outros lugares que eu estive anteriormente. Eu acho que a principal vantagem aqui é o que acontece no verão americano. São o número de competições
o número de viagens, o número de academias e camps que acontecem durante o verão. Nessas academias e nesses camps, tem muita variedade, do camp muito bom, ranqueado como o melhor da nação, para o camp de fundo de quintal, vamos colocar assim. Mas a vantagem, eu acho que, principalmente para a criança que participa de camp, é que geralmente os camps são voltados para fundamento, para trabalho de fundamento. O lado ruim que eu vejo é quando essas crianças chegam numa idade de middle school, de high school, que estão ainda nas categorias de base, né, que a gente chama no Brasil, entre 13 e 15 anos, e que já se trata o jogo aqui como se o jogo fosse college ou profissional, assim. O técnico muitas vezes está muito mais preocupado em marcar zona, marcar pressão para roubar a bola, principalmente no high school, que não tem, porque o high school não tem tempo de posse de bola. Então, assim, tem muito técnico que simplesmente fica ali esperando na zoninha para poder puxar contra-ataque. Então, eu acho que se o jogo é levado muito a sério em todos os níveis, a vantagem é o que os atletas de todos os níveis conseguem fazer no verão, mas quando começa o campeonato de high school, pelo menos aqui onde eu estou, eu fiquei um pouquinho decepcionado com os objetivos que eu vi. Assim, muito objetivo de vencer, 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 que todo mundo quer vencer, eu não vou ser hipócrita dizer que eu não quero vencer, mas vence-se em detrimento do desenvolvimento. E aí um último ponto que eu acho negativo ainda, muita preocupação com o tempo de jogo dos principais jogadores, muita preocupação. Eu prefiro ter menos jogadores porque eu não tenho que ficar preocupado com o tempo de jogo. Então, assim, tem equipe de high school que vai para o jogo com 9, 10 jogadores porque vai usar 8. Então, assim, para que ter 12? Então, assim, é uma realidade que eu não estava esperando. Porém, vou dizer o seguinte, assim como o Brasil, aqui é um país enorme. Tem vários Estados Unidos dentro dos Estados Unidos, como a gente fala. Tem vários Brasis dentro do Brasil. Aqui, nesse momento, no condado que eu estou um pouquinho chateado de ver o que eu estou vendo. Dante, o Tasso tocou num assunto aí, eu queria até chamar a Larissa aí para a conversa, porque o Tasso tocou na questão aí de 7 anos de idade, mini basquete e tal. E aí existe, sempre hoje em dia, né, a gente vê que, é claro, a experiência, o tanto que esse menino tem de experiência de jogo, né, claro que ele vai ter uma rodagem maior, ele vai ter uma experiência maior, vai ter um fundamento maior ou jogo melhor adaptado. Em 2010, Larissa, eu tive visitando na Espanha todos os clubes lá, né? E desde lá em cima, né, Bascónia, né, no País Basco lá em cima até Madrid, e passando por Barcelona, no Badalona, acho que era Jordi, que era o técnico, o treinador de canteiras, né, é o chefe de canteiras do Badalona. E aí eu queria saber como é que era um trabalho deles. Eu falei, vou te contar qual é o nosso segredo. Aí, primeiro, ele me recebeu numa sala onde tinha fotografia de todos aqueles que passaram, né, pela equipe principal e se tornaram grandes jogadores de seleções brasileiras. E havia até o Hertas estava lá, como também Nossa, agora me fugiu está na NBA hoje e foi um jogador que passou pelo Badalona lá. E ele me levou nas quadras, e aí tem umas categorias que estavam treinando, não vi nada demais, mas ele me levou numa sala que era tipo um salão de festa, onde tinham 6 cestinhas pequenininhas, os meninos com 7, 8 anos jogando com bolinhas pequenininhas, e falou, esse é o nosso segredo. E depois ele me contou o outro segredo deles, que é sair do ginásio, atravessar, tinha um shopping center, e em cima do shopping center tinha mais ou menos 20 quadras de basquete. E aí que toda a comunidade aderia não só a questão de trazer seus filhos para jogarem, mas também de estarem vivenciando não só
a questão de jogar o basquete, mas vivenciar o basquete como um todo, né? Não só como aprendizagem, mas como lazer também. E aí eu vejo hoje uma questão que não se tem muito, Tácito, a questão de ter meninos aí de 7, 8 anos jogando. Aqui no clube, muito pouco. Os outros esportes aqui tratam os meninos mais cedo e já pegam esses meninos desde... Aí eu já cito outros esportes como natação, judô, até mesmo futsal com os seus fraldinhas, né, que a partir de 6 anos de idade já está jogando. Então, a gente não tem muito essa questão de ter ali, e mais pela questão da competição interna que existe aqui dentro do clube, entendeu? Normalmente, os meninos começam a treinar a partir dos 9 anos, praticamente, aqui, quando formam no curso básico, e aí tem que escolher um esporte. E, normalmente, quando já escolhem aqueles que sobram, porque só sobram os baixinhos gordinhos para vir para o basquete. Aqui no Mini, aqui meus baixinhos gordinhos estão vindo para cá. Não sobra nenhum grandinho. Os grandinhos vão para outro lugar, vai para natação, vai para o judô, mas para cá, para o basquete, não está vindo. Mas não sei se esse é o caminho. Queria ouvir a Larissa aí se é o caminho que ela viu em outros lugares lá na Espanha, como foi em Badalona, que eu vi esse monte. E vejo hoje os meninos que estão se destacando nas categorias de base hoje do Brasil são filhos de ex-atletas, que começaram muito cedo. Então, é o filho do Paulinho, é o filho do Chilton, é o filho do Ricardinho, né? Que estão se dando bem aí nas categorias, mas por quê? Porque nasceram já com a bola na mão. Então, a experiência de jogo e de contato com o esporte se tornou desde muito cedo, e aí nas categorias de base já levam uma vantagem muito grande com relação aos seus adversários e seus companheiros também. Mas aí fica sempre aquela pergunta, né? Da forma que vai ser tratada isso para frente, porque para jogar tudo e desistir não custa, né? Então, depende de como, né, dos 7 anos, nós temos que pensar como que ele vai chegar lá na frente com 18 e 20, né? E eu falo isso por quê? Porque eu já tive jogadores que começaram com 17 anos, chegaram à seleção brasileira, né? Começaram com 18, chegaram à seleção brasileira, mas também já tive jogadores que começaram muito cedo, como é o caso, por exemplo, do Raulzinho, que começou muito cedo porque seu pai era um atleta, né? Então, tem essas questões e acho que é uma hora para a gente falar sobre isso aí, já que você, Tácito, falou sobre isso, e nós temos a Larissa aí com experiência também na Espanha, né? Larissa, vou passar para você. Aí, terminando a sua fala, vou passar para o Flávio para a gente poder encerrar. Mas, por favor, já que o Flávio te convocou, ele que manda hoje aqui. Justo. Eu trabalhei na Espanha exatamente nesse período, 2008, 2009, na região da Galícia, que não é a região mais forte de basquete, e tem uma vantagem, que as regiões mais fracas precisam se esforçar mais, né? Aí eu passei um tempinho no Estudiantes, ainda nesse ano, e em 2014 eu voltei e fiquei um mês no Barcelona, que não é a melhor base, né? Não é a melhor base. Não. Mas também deu para ter uma noção do todo. Uma coisa importante quando a gente fala da Espanha é a questão que acho que remete também à Argentina, né? Da cultura esportiva, da cultura de basquete. São países em que o basquete tem uma característica muito mais comunitária. Isso é muito forte dos bairros, isso é muito forte na Argentina, e na Espanha também, porque o esporte na Espanha ele é municipalizado, é uma lei, é obrigação do município oferecer. Então você torna a coisa muito local, as competições são locais. Então a criança sempre tem competição na cidade dela, então isso barateia, isso oferece chance de muitos joguinhos ao longo da infância, inclusive, e sobretudo da juventude. O que é importante a gente separar, só quando a gente fala de esporte de jovem, de criança, é que esporte de criança é coisa de criança, não pode ser
aos 7 anos pensando no de 17. Né? O esporte, o basquete de 7 anos tem que ser brincar de basquete como uma criança de 7 anos deve brincar. O problema é que a gente é ansioso, né? Foi falado aí do livro do Lucas, que eu acho que é muito legal da gente ler, levanta essas reflexões dessa ansiedade que, no caso do Brasil, tem uma diferença importante. Né? A gente faz... os treinadores, as treinadoras são mais profissionais, a gente faz o curso de educação física e muitas vezes investe toda a vida nisso. Na Espanha, na Argentina, muitas vezes o esporte de mini, dos pequenininhos, é uma pessoa com uma formação de um final de semana, que ganha pouco, que é um voluntariado, nos Estados Unidos também, né? E tem uma outra profissão. Né? Então, e ainda assim, o Léo falou que é nos Estados Unidos, que às vezes a gente fala, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem volume. Né? Para cada um que chega a 1000, foram massacrados no caminho. Não é que foi massacrado. Né? Tem um monte de filme que mostra isso, que dá para a gente pensar também. Então, a gente toma muito cuidado com os processos, já que a gente tem um contexto mais profissional e com uma fundamentação melhor de educação física, por exemplo, da gente levar isso para as quadras. E não vejo problema em começar cedo, desde que se diferencie aquilo que é de criança, aquilo que é de jovem, aquilo que é de adulto. Tem só para terminar, Dante, o cara que chama Jean Coté, que é um especialista de esporte de criança no mundo. E aí, uma vez ele estava num congresso aqui no Brasil, a gente falou, se você pudesse dar um conselho, né, para qual que você daria? Ele falou, abram as portas dos ginásios. Então, às vezes, a criança brincar de bola, essas questões mais individuais da coordenação vão aparecer nas próprias brincadeiras de criança. Então, se a gente olhar um pouquinho para as brincadeiras de criança e permitir um espaço em que elas brinquem como crianças, no contexto estruturado, que é onde é um ambiente seguro para as crianças estarem hoje, e como a nossa cultura de basquete ela é muito pequena, então vai ser o professor e a professora que vai apresentar a modalidade, a gente resgatar isso, como o Dante já falou, o Flávio já falou, dentro do contexto. Né? Não vou me alongar aqui. Larissa, deixa eu completar uma coisa rapidinho antes do Dante encerrar. Você falou aí, eu lembro muitos anos atrás, eu vi uma frase do Tostão, ex-jogador de futebol, falando exatamente sobre isso no futebol. Eu não sou do futebol, não vou me meter a falar de futebol, mas o Tostão, ex-jogador de seleção brasileira, falando que quando surgiram as academias, as escolinhas e tal, acabou o talento, porque o garoto que jogava na rua, pé no chão e tal, agora não tem. E assim, é uma outra discussão, mas isso aí se aplica ao basquete. A gente acaba diminuindo os espaços e ao invés de abrir, ao invés de ter mais pessoas, enfim, é isso. E o como também, né, Léo? Acho que a Larissa falou o como, né? A gente tem que dar oportunidades, dar motivação, oportunidade para aquele que quer aprender, né, um esporte, que o nosso esporte é maravilhoso. Acho que qualquer menino que está com a bola na mão, ele vai querer fazer uma cesta, ele vai querer driblar, ele vai querer, né? E isso faz com que a gente motive cada vez mais os meninos em estarem praticando. E, de novo, né, além do como, a gente tem que saber o aonde. E hoje, infelizmente, os clubes estão sentindo dificuldade. Quando eu falo isso, eu falo com propriedade, porque eu não tenho qualidade, né, de atletas, nem quantidade para estar fazendo um bom trabalho no mini basquete. Hoje eu tenho que trabalhar com sócio e trabalho dentro daquilo que é possível. E nesse último ano, a gente conseguiu ter de uma turma de 16, né, 16 meninos na idade para tirar 9, 10 que poderiam fazer a equipe de mini basquete. Então, de um grupo de 16, quer dizer, antes você tinha lá 50, 60 meninos jogando basquete para vir você escolher uma equipe para vir jogar. Hoje são 16. Tinham 16. Então, está cada vez diminuindo. E aí, a nossa preocupação, né? Quem vai ensinar, como que vai ensinar. E é por isso a gente acha que tem que ir para as escolas, os professores de educação física têm que estar também se interessando por essa modalidade, porque senão nós não vamos ter jogadores em breve para estar trabalhando aí nas equipes de mini. Não adianta a gente querer trabalhar o mini se não tiver matéria-prima, tiver atleta, né, tiver meninos interessados. Isso tem que sair lá da escola.
a escola que tem que estar oportunizando cada vez mais o interesse dos meninos em estarem fazendo basquete. Bom, gente, antes de encerrar, só duas coisas, né? Primeiro, completar esse comentário do Flávio, eu diria, e eu tenho acompanhado bastante esse setor, né? Que é o setor de projetos. Eu acho que é mais do que necessário que as instituições, confederação, federações, abram os olhos para os projetos sociais que nós temos nesse Brasil. Tem muita gente trabalhando, tem muita gente fazendo bons trabalhos, mas que, infelizmente, por falta de apoio, por falta de visibilidade, ele fica restrito ali naquele cantinho, né? Eu vejo assim, que além da escola, é um dos caminhos, né? Poderia ser um dos caminhos. Uma outra coisa que eu acho importante deixar claro, e o Flávio sabe bem disso, o Léo também, a Associação de Técnicos, ela está trabalhando no sentido de resgatar a Escola Nacional de Treinadores. É um processo longo, é um processo complicado, é um processo político, né, financeiro, mas a gente está, apesar da associação não estar aparecendo tanto, mas internamente a gente está fazendo um trabalho para resgatar a nossa escola. E aí, talvez, com o resgate da escola, a gente possa conseguir chegar naquele objetivo que o Marquinho colocou de ter uma metodologia, uma cartilha, bom, enfim, orientações para que isso aconteça. Então, a gente está brigando bastante, né, Flávio? Brigando bastante, o Léo sabe disso também, enfim. Bom, gente, eu queria encerrar, agradecer demais aí a presença de vocês. Rodrigo, você quer falar alguma coisa? Rodrigo levantou a mão aí. Boa noite, professor, e boa noite a todos os professores. O senhor falou agora da Escola Nacional de Treinadores, e assim, para a gente aqui no Nordeste, né, eu sou de Maceió, Alagoas, essa escola de treinadores, na minha opinião, seria assim uma coisa sensacional. Pegando um pouquinho da fala do professor Marcos, né? Fica complicado a gente participar de uma competição como o CBC, que o professor Flávio falou, onde a gente aqui em Maceió não tem acesso, às vezes, a jogos com qualidade, até mesmo essa forma, essa didática de trabalhar com os meninos de 10 anos, a estar fazendo backdoor, a ter essa leitura de jogo de forma mais eficiente. Então, se essa escola nacional aí voltar, eu acredito muito que a gente vai ter um ganho considerável. Então, Rodrigo, então, novamente, né, a gente está batalhando para isso, estamos devagarzinho, né, conseguindo subir alguns degraus aí. Vamos ver se a gente consegue ainda esse ano trazer a escola de volta. Flávio, queria te agradecer demais pela tua participação, como sempre, brilhante, trouxe uma colaboração muito grande aí para a gente. Eu queria deixar aí para você agora as palavras finais aí, o encerramento. Primeiro, agradecer, Dante, o convite, e acho que essa a nossa função, é contribuir com aquilo que a gente aprendeu com outros e que a gente ainda vai aprender com vários, né? Como a gente fala aqui no Instituto, a humildade tem que estar presente no treinador. O treinador que não é humilde nunca vai crescer, nunca vai chegar a lugar nenhum. Todos nós estamos aqui para crescer e evoluir, né, nessa vida. Muito mais o treinador. O treinador tem que estar pensando sempre em aprender com alguém, e a gente sempre aprende com alguém, até mesmo com seu próprio atleta você aprende. Sim. Porque às vezes ele te dá uma resposta que você vai falar, pô, eu vou estudar isso aqui porque eu não sei o que eu faço. Ou com ele, como que eu vou fazer com que eu possa dar o meu melhor treino para que ele possa evoluir cada vez mais, porque ele tem dificuldade e ele tem o mesmo direito que aquele que tem a capacidade desenvolvida ou é um talento. Então,
nós temos que fazer o máximo possível para ser o melhor, né, daquilo que a gente possa fazer para fazer gerações melhores e atletas melhores e indivíduos melhores também no futuro. Muito bem, pessoal. Muito obrigado a todos. Só lembrando que está sendo gravado, né? Depois nós vamos disponibilizar não só no Vivo Basquetebol, no YouTube, mas também nas redes sociais da Associação de Técnicos. O Léo, que é o nosso expert. Hein, Flávio? Se não fosse o Léo, como é que a gente ia divulgar tudo isso? É o máximo. E o Túlio está sempre bem-vindo aqui no Minas, a hora que quiser, viu, Túlio? Agradecer, então, e logo, logo a gente divulga aí os links para vocês poderem rever esse nosso bate-papo e os outros, né, que já aconteceram e os próximos que virão acontecer. Então, boa noite a todos, muito obrigado, Flávio, Larissa, Marquinho, Túlio, Arodi, tchau, gente. Daniel, Tácito, Rodrigo, a Mônica, que esteve aqui com a gente, né, e o Léo aí, que deu sempre dando esse suporte, é muito legal para a gente. Boa noite para vocês aí, tudo de bom. Boa noite, gente. Obrigado, Flávio. Obrigado a você pela presença. Boa noite, obrigado aí, pessoal. Ô, Léo, saudade de você, Léo.